Começar a nossa aula de hoje, Bezat Hashem, sobre esse assunto que é dando um tour em costumes judaicos. Bom, galera, como a gente sabe, existem muitos costumes judaicos. E a primeira coisa que as pessoas colocam, eu vi até uma pessoa que colocou, tenho certeza que respeitosamente, mas colocou até lá embaixo, em um dos lugares onde eu publiquei aula, pessoal, a Israel é um só, não tem isso não, é tudo a mesma coisa, não existe diferença. Galera, tem que saber a diferença sempre da razão e a emoção quando a gente vai estudar a Torá. Se nós olharmos emocionalmente, óbvio, e também verdadeiramente, o povo judeu é um só. Não há dúvida disso. Só que se nós olharmos racionalmente, desde o começo do povo judeu, já existia algo que não foi criado pelo homem, sim por Hashem, que são as 12 tribos. O que eu quero dizer com isso? É que se a gente falar que costumes diferentes é criação do homem, é onde o homem bota a mão, é coisa ruim, não tem brahá, então como é que a gente vai explicar as próprias 12 tribos que Hashem criou desde quando éramos hebreus ainda no Egito? Por exemplo, a Torá fala que os Leviim, os levitas, eles não se entregavam, eles não se assimilavam com os egípcios politeístas. E devido a isso, eles não foram escravizados pelo faraó. Por outro lado, nós temos também as mulheres. A Torá fala que as mulheres elas não se entregavam, não deitavam com os egípcios politeístas e devido a isso elas tiveram o mérito gigante de por elas a nossa Torá ter sido dada ao povo judeu. Pessoal, aqui a gente começa a ver alguns fatores que se desmembraram ao longo da história e se tornaram vários e vários costumes do povo judeu. Lembrando, pessoal, que tudo que a gente vai falar nessa aula é sobre costumes judaicos, ou seja, costumes verdadeiros. Entrar em reformismo, entrar em besteira, a gente não vai falar. Por quê? Porque não é costume judaico. Aí é como qualquer outra religião, também é o reformismo. Não faz nenhuma diferença. Reformismo e outras religiões é a mesma coisa. É uma mudança clara da Torá, do que Hashem quer, para que a pessoa esteja satisfatória com aquele costume. Em outras palavras, existem duas formas da gente relacionar com Deus, como a gente falou na aula passada, pessoal. Uma coisa é o seguinte: Hashem, se cancela para mim. Eu quero que você se cancele para mim, Hashem. Eu quero tanto isso. Então, por favor, Hashem, aceita a minha reza. Isso é o quê? Quando a gente quer que Hashem se cancele para você. Existe outro tipo de judeu, aquele que fala: Hashem, o que você quer de mim? Qual o máximo que eu posso fazer por você? Eu quero me cancelar para você. Eu quero fazer o meu máximo porque eu sei que você é meu paizão, melhor amigo, eu sei que você eu criei o mundo. Então, essa é a questão. A gente tem que saber separar aqui muito bem, pessoal. Obviamente eu faço essa crítica respeitosa, porque assim como qualquer uma pessoa acerta, outra erra, então eu tenho que ter respeito por todo mundo, mas não estou me entrando aqui, obviamente, costume reformista, que isso aqui está fora do jogo, joga no lixo e fecha. Pessoal, vamos agora começar a falar os primeiros costumes do povo judeu. Assim que foi destruído, galera, o primeiro Beit HaMikdash, o povo judeu foi exilado para onde? Para a Babilônia. Quando o povo judeu foi exilado para a Babilônia, a gente sabe que a gente ficou lá, em grande parte na Pérsia, onde aconteceu a história de Purim, por 70 anos. Somente que, desde a primeira diáspora, algumas pessoas já foram, por exemplo, para Marrocos, e lá desenvolveram um dos costumes mais antigos na raiz judaica, que são os marroquinos. Os marroquinos, eles têm uma conexão absurda com Kabbalah, absurda com Segulot, que são costumes judaicos que estão ligados a Kabbalah, movimentos, coisas que você faz com a mão, guarda. E a gente tem 2 aulas aí no nosso canal sobre o mundo das Segulot, vai lá e assiste, que é bastante interessante. E a gente sabe que os marroquinos são os paizões disso. E como o marroquino é chamado erroneamente, ele é chamado de Sfaradi. Tá bom, a gente pode chamar o marroquino de Sfaradi, porque hoje em dia as pessoas não estão entendendo muito mais de costumes, mas o marroquino, na verdade, ele é marocai em português, ele é marroquino. O costume dele é específico do Marrocos. O Maimônides, por exemplo, veio do Marrocos. O Baba Sali, por exemplo, está ligado ao Marrocos. A maior parte dos cabalistas que vocês já ouviram falar na vida de vocês, a maioria esmagadora, estão no Marrocos. Então, o Marrocos ele tem um costume totalmente à parte. Um exemplo que eu quero dar disso, por exemplo, é uma questão da Alahá. Quando a gente fala uma brahá, eu quero falar, por exemplo, Sheakol, a pessoa quer falar brahá de Sheakol, normalmente tem outras pessoas que fazem o quê? Quando a pessoa fala o nome de Hashem, Baruch Atah Hashem, vem uma outra e fala Baruchu Uvaruch Shemo. Ou seja, ele coloca uma frase de bendito é Hashem e já enaltece Hashem antes de falar amém. Esse é um costume marroquino. Deixa eu perguntar uma coisa, tá no modo avião? Ah, tá? E alguém ligou? Ah, por WhatsApp. Baruch Hashem. Bom, pessoal,
Então vamos lá para a gente poder entender isso um pouquinho melhor. Quando a gente olha, por exemplo, o Baba Sali, como a gente tem uma aula somente sobre ele e sobre a vida dele, a gente vê que o Marrocos ele é recheado de Kabbalah a tal ponto que até 8 da noite, durante a maior parte das cidades de Fez, como cidade do norte e sul do Marrocos, os judeus não podiam sair de casa. Por quê? Porque os muçulmanos, nem todos, tá? Mas alguns muçulmanos que são radicais, e aqui a gente não pode generalizar, eles sabem fazer alguns tipos de macumba. E isso é desconhecido para muita gente. Muita gente acha que o Alcorão é baseado ali somente em algumas frases de Maomé, um Deus e por aí vai. Não é. Existe muita coisa ligada à macumba e muita coisa também que eles pegaram do povo judeu durante, em média, 2000 anos que eles viveram na diáspora, em países, junto com os judeus. Então, tinha uma época no Marrocos que esses árabes específicos, sem generalizar, eles faziam, por exemplo, macumba com os judeus. E os judeus, a partir de 8 da noite, não conseguiam sair de casa. Pessoal, eu falo para vocês, eu tenho um rabino da minha família, e eu falo isso com muita emoção, porque eu soube disso dando aula na Yeshiva. Eu estava dando aula na Yeshiva na Sharidat. Vem um aluno meu e me mostra, Rav Elial, olha essa foto aqui. E eu olho a foto. O que está escrito na foto? Está escrito Rav Elial David Haske. Eu dou uma olhada na foto, falo, como assim? É meu nome, é meu sobrenome. Eu dou uma olhada na foto. E era um grande cabalista do Egito que vivia no Marrocos. Ou seja, a minha própria família, que infelizmente perdeu muito judaísmo por causa da guerra, houve muita assimilação, do nada você vê o quanto de Kabbalah tinha e uma das principais raízes eram aonde? No Marrocos. Hoje em dia, você vê marroquinos que eles nem sempre seguem o seu costume de raiz oriunda do Marrocos, porém eles gostam muito de Kabbalah. O marroquino ele é extremamente quente com os sentimentos. Agora vamos explicar isso melhor. Como assim o marroquino ele é extremamente quente? Não é o judeu que é extremamente quente? Eliel, por que você está separando esse desse? Vamos explicar, pessoal, direitinho. Primeiro, muitos dos nossos costumes hoje em dia, na verdade, eles só vêm das 12 tribos. Cada tribo ela tinha uma brahá, uma bênção e uma força diferente da outra. Não é simplesmente dizer esse é melhor do que o outro. Existe uma certa hierarquia. Não é que um é melhor do que o outro. Porém, existe uma brahá e uma força diferente entre um costume e outro, assim como entre uma tribo e outra. Isso foi se desenvolvendo até que chegou, por exemplo, nos Iemenitas. Os Iemenitas são considerados o costume que mais pronuncia as palavras certas. Eles conseguem falar tão certo quanto os Faradim, só que eles conseguem melhorar mais ainda. A letra Het, a letra Ain, o Kaf e o Kuf, eles falam totalmente diferente. O Kaf, ele fala Kaf normal, Kuf é como se fosse com Ain. O Resh, ele fala diferente da gente. O Resh israelense, como eu que puxo o R, está errado. O Resh correto é o R do brasileiro. O brasileiro, quando ele fala isso aqui está caro, está barato, esse é o R correto judaico. A pessoa que vem para Israel, e isso acontece com muita gente, começa a tentar ficar aí puxando o R igual o israelense. Ele está falando o R errado. Esse não é o R da Torá. Por que modificou tanto? Pessoal, os Iemenitas, eles foram, em relação à pronúncia, os principais progenitores e mantedores do costume judaico em relação à fala. Teve uma aula que eu dei aqui sobre Torá e ciência, provas da Torá pela ciência. E lá eu falo bastante sobre a pronúncia e algumas pesquisas científicas que são feitas através de calor e energia, através da pronúncia das letras, sobre o Iemenita. Quando o Iemenita foi feito um teste em Israel pelo Rav Zamir Cohen, o rabino-chefe do movimento Hidabrut, o maior órgão de Kiruv, ou seja, o órgão que aproxima os judeus da Torá do mundo. E esse rabino se uniu com alguns pesquisadores japoneses e americanos e eles fizeram uma pesquisa de que da fala. Através da pronúncia das letras, sai o formato da letra por calor, por energia. O que é interessante? Quando você fala letras, por exemplo, do português, você fala A, B, C, D, não sai absolutamente nada. A letra e o movimento que sai de energia, ele sai todo embolado, sem formato nenhum, nada designado, nada claro. A única língua que quando você fala as letras sai um formato exato é a letra hebraica. Essa é a primeira coisa impressionante, que justo é a primeira letra do mundo, é a letra com a qual Deus falou com Adão, Deus falou com todos os patriarcas e profetas. Quando você fala a letra Aleph, Beit, todas as letras, sai exatamente o formato como é da letra. Você fala a letra Aleph, sai Aleph, Beit, sai Beit. Só que existe uma letra que você fala nessa pesquisa e não sai o formato. Qual letra é? A Gimel. Gimel
Terceira letra do vocabulário hebraico, quando você vai falar a letra, obrigado aí pessoal, e Hashem, por mais 250 pessoas ao vivo, e quando você fala, por exemplo, a letra Gimel, não sai, é a única letra que não sai. O que aconteceu? Trouxeram o Yemenita para ele falar como que ele está acostumado. Ele não está acostumado a falar Gimel, ele está acostumado a falar Gimel. Esse é o costume dos Yemenitas, da qual grande parte voltou para Jerusalém e ficou durante quase os 2000 anos de diáspora sem sair de Israel. Diáspora, porque nós não estávamos conquistando Israel, porém ficaram aqui em Eretz Israel. Quando eles falam a letra Gimel, com a pronúncia Gimel, saiu nessa pesquisa. E aí eu pergunto a vocês, óbvio que o que aconteceu a partir dessa pesquisa? Obviamente, Elial, a partir de hoje, todo judeu vai falar Gimel. Com certeza, Elial, não há dúvida que hoje em dia todo mundo fala Gimel. Resposta errada. Ele sabe que 99% do povo judeu não fala Gimel. A maior parte fala Gimel. Por quê? Por que assim? O Arizal responde no livro chamado Sha'arei Kavanot, Portões da Kavaná, do intuito. Lá ele fala sobre a reza. Ele diz que existem 12 tribos. E assim como 12 tribos, proporcionalmente existem 12 portões espirituais para a subida da reza. Ele fala que o que ele escreveu, o costume que ele escreveu, sobe por todas. Ou seja, o costume que o Arizal escreveu no seu Sidur, independente se a pronúncia tecnicamente está certa, mas pelo fato dela já ter uma tradição de milhares de anos, ela sobe igual ou até mais forte. E qual que é o costume que o Arizal escreveu? É o costume sefaradi. Aí você vai me perguntar, então peraí, então o costume Ashkenazi, o Rabad, no Sidur não é bom? É maravilhoso, perfeito. A diferença entre um Sidur e outro, tecnicamente falando, cabalisticamente falando, é mínima. Porque praticamente todos os Sidurim que nós rezamos hoje em dia, eles vêm do Arizal, tirando o Ashkenaz. O Ashkenazi Ashkenaz. Ele foi escrito pelo Gaon de Vilna, um gigante da Torá, da qual ele estudava com Eliyahu Hanavi, que aparecia para ele, se revelava para ele diariamente. Ele foi um dos maiores sábios, maiores explicadores da Kabbalah, e ele tem uma opinião diferente sobre como cabalisticamente subir a reza. Alguém está errado? Não. Alguém está mais certo? Não. Mas a gente se baseia no Arizal por ser considerado o pai, entre aspas, moderno da Kabbalah, 500 anos atrás, que isso é muito moderno para a história judaica, e ele garante por A mais B de que o Sidur que ele escreveu, exatamente como ele escreveu, é o melhor. Qual o Sidur esse? Avodat Hashem, Kavanat Alev, do Rav Kaduri. Na Sefer, se não me engano, tem um prateado também, se não me engano, costume Sefaradi, a mesma coisa. Esses são o que o Arizal considera se fosse aquele que veio direto da mão do Arizal. Pessoal, assim como a gente tem os Yemenitas e a gente tem os marroquinos, a gente tem muitos outros costumes. Queria falar um pouquinho de cada um deles, antes de explicar um pouquinho da história. Os Sefaradim, eles vieram da primeira diáspora. Porque quando houve a destruição do primeiro templo, pessoal, pelo Nabucodonosor, pela Babilônia, quando houve a destruição do primeiro templo, o que aconteceu? Os judeus fugiram. Parte fugiu por norte da África, outras para outros lugares do Oriente Médio e outros para a Espanha. Ao longo das centenas de anos, isso foi chamado de Sefaradim, que em português significa espanhóis. E aí você vai me perguntar, peraí, Elial, deixa eu ver se eu entendi. Se o Sefaradim original, o costume original, Sefaradim em português, significa um espanhol, então por que o Elial, que é a família dele do Egito e da Síria, ele se chama de Sefaradim? Pessoal, hoje em dia, tanto os países do Oriente Médio, quanto pessoas da França Antiga e Espanha, em sua maioria, eles são considerados Sefaradim. No final das contas, eles praticamente seguem o mesmo costume. Quem foi o maior líder da nossa geração que conseguiu juntar os Sefaradim? Rav Ovadia Yosef, que obviamente muita gente me pede para falar uma aula dele. Eu, se Deus quiser, em breve eu vou contar uma aula sobre a história de vida do Rav Ovadia Yosef. Esse aí é gigante, vou ter que dar aula em pé aqui, ou saltitando, porque realmente esse é um dos maiores heróis do povo judeu. Eu vou contar uma para vocês. Uma história do Rav Ovadia Yosef, para vocês entenderem o que foi esse líder Sfaradi. Ele, com 24 anos, foi considerado o juiz mais novo de Israel. Ele foi mandado para o Egito para ser o rabino-chefe do Egito todo, onde praticamente toda a comunidade Sfaradi morava lá, em Alexandria e no Cairo, da onde, por exemplo, a minha mãe nasceu. E o Rav Ovadia Yosef, com 24 aninhos, juiz, o rabino-chefe do Egito. E aí, tinha uma máfia de judeus com não-judeus
que vendiam carne de camelo, carne de porco e fingiam que era kasher. Botavam um selo lá grandão, kasher, 100% kasher, 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 3 vezes para parecer mais kasher ainda. E no final das contas não era kasher, era tarefa. O Rav Ovadia descobriu isso. E ele mandou uma reclamação para o tribunal rabínico, pessoal de Jerusalém, e avisou os próprios mafiosos: comigo não tem. Vocês vão perder o emprego de vocês agora. Pessoal, escuta essa. Os amigos do Rav Ovadia, a comunidade do Rav Ovadia chegou até ele e falou: Rav, você vai morrer. Não tem como. Essa galera que mexe com essa máfia, judeus e árabes, pessoal que não tem temor a Deus nenhum, eles mexem com a máfia local, tipo mexer com a máfia italiana, com La Cosa Nostra, ou mexer com a máfia russa, ou a máfia japonesa. Não dá para mexer com essa galera. O Rav Ovadia falou: eu não estou nem aí, eu estou com a Hashem. Pessoal, resumindo a história, o mafioso descobriu que era o Rav Ovadia que estava fazendo isso, tentou matar o Rav Ovadia algumas vezes, errou em todas. Teve uma vez que eles foram lá e foram fazer o método mais simples de matar um judeu no modo árabe. Como é que é? Tacar gasolina e tacar fogo. Simples, rápido, chama um pouquinho de atenção, mas bem simples. O Rav Ovadia toda noite rezava Arvit em uma determinada sinagoga. E aí mandaram os capangas lá jogar gasolina e tacar fogo. Quando foram fazer isso, tacaram na pessoa errada, que depois descobriram que era uma pessoa má, que fazia coisas ruins na comunidade. E a único dia específico que eu matar o Rav Ovadia, ele, por acaso, não rezou lá. Vou falar para vocês o pior. O mafioso, no final das contas, ele pega uma arma e vai matar o Rav Ovadia. Pessoal, história de Hollywood aqui. Ele vai, bate na porta e fala: quero falar com o Rav Ovadia. Mafioso, tzadik, como se fosse, tipo, está se importando com o Torá. A filhinha mais nova do Rav Ovadia atende, que graças a Deus hoje em dia está viva, e fala: com quem você quer falar? Eu quero falar com seu papai, o Rav Ovadia, perguntar uma coisa muito legal de Torá. A filhinha não sabia do que estava acontecendo e falou: bora, pode entrar. Vai Torá. E ela falou: pode entrar, fica à vontade. E aí entrou. E entrou na porta. Bateu na porta do quarto do Rav Ovadia, entrou lá. Quando ele senta na frente do Rav Ovadia, ele pega uma arma, aponta na cabeça do Rav Ovadia. Ele falou: acabou para você. Tava o mafioso, o Rav Ovadia Yosef, o gigante de Am Israel, povo judeu, e um amigo do Rav Ovadia. Ele botou a arma na cabeça do Rav Ovadia e falou: acabou para você. O Rav Ovadia olhou para ele, e quem conta essa história foi o amigo do Rav Ovadia. Por que quem conta essa história toda vai ser o amigo do Rav Ovadia? Porque o Rav Ovadia foi tão herói que ele não queria contar a própria história. Porque senão ia parecer que ele está contando com orgulhoso, dando uma de prepotente. Então quem conta essa história toda que eu estou falando para vocês é o amigo do Rav Ovadia. Ele botou a arma na cabeça do Rav Ovadia e falou: acabou para você. O Rav Ovadia olhou para ele e falou: para quem acabou é para você. Para quem acredita que esse mundo é muito pequeno e só a única coisa que vale é esse mundo físico, o tiro que você vai me dar vai fazer muita diferença. Mas para quem sabe que esse mundo não é nada, o que importa é o Lamabá, você pode apertar quantas vezes você quiser esse botão. O cara balançou a mão e não conseguiu atirar. O Rav Ovadia não só manteve isso, como ele falou mais: falou: você perdeu o teu emprego. Você não vai enganar mais ninguém, vai trabalhar agora de empregado. Você não vai mais enganar o povo judeu. Pode ir embora daqui. Você vai ser preso, tua família vai ser presa, vai ser excomungado. Não estou nem aí. Quem é mafioso, engana as pessoas, não merece nenhum respeito. O cara tremeu e não teve coragem de matar o Rav Ovadia. Pessoal, muita gente que é mais cética vai dizer: pô, peraí, é só apertar o botão. Não funciona desse jeito. Está escrito, pessoal, na nossa Gemara, quem fala isso inclusive é o Rabi Yehuda Anasi, o rabino que escreveu a Mishnah. Está escrito na nossa Torá que a gente não levanta sequer um dedo mindinho para cima sem que isso fosse decretado e permitido do mundo espiritual, ou seja, de Hashem. Você não faz nada, nem eu e Lial, a gente não faz nada nesse mundo sem que Hashem decrete de forma clara que você pode fazer isso e que você tem o direito, a permissão, o livre-arbítrio de fazer isso. O que a gente aprende dessa história aqui do Rav Ovadia Yosef é que não é que a gente tem que se colocar em risco, porque nós não somos o Rav Ovadia Yosef. E quando a gente não é desse nível, é proibido de se botar em risco de vida. Por outro lado, nós temos que parar para pensar em quem manda nesse mundo. Pessoal, quem é o Rav Ovadia ali? Ele é partícula de Hashem. Quem é o mafioso? É uma expressão de Hashem. No final das contas, tudo é Hashem. O Rav Ovadia, ele conseguiu entender algo que nós estamos a nossa vida inteira para poder entender, que a gente entenda se Deus quiser. Tudo é Hashem e Hashem é tudo. Pronto, Hashem é tudo. Tudo é Hashem. Não existe nada a não ser Hashem. En od milvado. Tanto que uma das segulot mais poderosas para proteção, como acho que eu já falei para vocês muitas vezes, é falar a frase En od milvado com o intuito de Hashem é tudo. Não existe nada a não ser Hashem.
Pessoal, Baruch Hashem, estamos aí com mais de 280 pessoas ao vivo. E Baruch Hashem, por isso, com certeza, imaginem como vocês estivessem aqui, porque imaginar um salão com 280 pessoas e a gente junto, com certeza, seria muito legal e é muito legal de imaginar. Pessoal, peço desculpa que eu fiz o chiacolo hoje, acabei fazendo um chiacolo antes no café. Então, Lehaim para você que preparou o seu café com leite, o seu chazinho. E Lehaim também para todas as crianças que estão assistindo, já que tem muita mãe e muito pai que me fala, meu filho assiste, meu filho de 2 anos assiste. Então, Lehaim aí para o Nescau do seu filho pequeno. E talvez Lehaim aí para uma cerveja que você esteja tomando. Lehaim para todos que estão assistindo e todos que estão acompanhando essa aula. Galera, quero falar para vocês, isso é mais ou menos como surgiu os Faradim, porque eles vieram da primeira diáspora. E a segunda diáspora, quando destruiu mais ou menos no ano 70 da Era Comum, foi destruído por Titus, o romano. Roma foi destruído o segundo Beit HaMikdash. A partir desse momento, nós estamos em média há 1948 anos na diáspora. É interessante que é justo a data do levante do Estado de Israel, é o tempo que nós estamos em diáspora. Galera, quando teve a segunda diáspora, iniciou-se o costume, em sua maioria, dos Ashkenazim. Muitos foram para a Rússia, muitos foram para a França, muitos foram para os Estados Unidos, Inglaterra, e lá começou a desenvolver as cidades, muitas vezes guetos, que é onde judeus Ashkenazim, que significaria alemão em Yiddish, é onde eles se juntavam para viver. Pessoal, os Ashkenazim, de forma geral, sofreram muito. É verdade que os Sefaradim também sofreram na mão de árabes radicais, mas os Ashkenazim, infelizmente, sofreram muito mais. Durante toda a história, eles sofriam na mão dos comunistas, por exemplo. A gente sabe que a frase número 1 do comunista é não religião. A número 2 é não querer que ninguém pare para pensar. E a número 3 é fazer um campo de concentração, todo mundo que pensa diferente, como Lenin fez até 1924, da qual ele criou o primeiro país marxista do mundo, a União Soviética. Depois Stalin, que a partir de 24 começou a mostrar o que é comunismo de verdade, da qual ele matou mais 50 milhões de pessoas. Melhor que ele, só Mao Tse-tung, na China, que matou entre 70 a 100 milhões de pessoas com essa mesma ideia, anti-religião, anti-pessoas que pensam e pessoas que têm algum tipo de fé. Por isso que o comunismo, ele atacou aonde? Ele atacou na Europa. Querendo ou não, nos países árabes, os muçulmanos, eles são monoteístas, eles não aceitam interferência de fora. Então os judeus, eles tinham essa facilidade. Essa facilidade eles tinham. Tem uma coisa chamada de Zia, que é um dos nomes que se dá para os impostos que os judeus têm que pagar nos países árabes. Tudo bem, os judeus pagavam impostos nos países árabes. Obviamente que se eles começassem a se empolgar muito, iam ser decapitados também. Mas eles tinham como conseguir viver ainda. Agora, os judeus Ashkenazim, pessoal, não tinha livre-arbítrio. Você mora num gueto, você é considerado um monstro toda hora, os comunistas te odeiam, as pessoas com pensamentos de ideologia radical, xenófobas, te odeiam, e aí você não consegue sobreviver. E é daí que veio no costume Ashkenazi que eu quero falar agora, certas aparências, certas tendências físicas que nós estamos acostumados como caricatura judaica. Vou dar um exemplo para vocês. Peiot longa. Aquela coisa de sobretudo. Aquela coisa, às vezes, da meia acima da calça. Costumes, por exemplo, de obrigatoriamente barba grande. Costumes assim, eles vieram tirando a barba grande, que já é um costume que vem de milhares de anos, são costumes Ashkenazim. Por que os Ashkenazim fizeram isso? Porque eles são inteligentes. Baruch Hashem, Israel é inteligente, porque senão eles iam morrer. Na maior parte das perseguições dos comunistas na Europa, você tinha 2 opções. Não tem meio termo. Ou você se veste como judeu, evita assimilação e vive dentro de um gueto, por mais que a sua vida vai ser um inferno, porém você vai viver eternamente como judeu. Ou seja, a sua alma vale muito mais a pena do que qualquer coisa. Ou você vai se entregar para os comunistas. Igual a gente se entregou para os gregos, parte dos judeus, chamado miteavenim, que gregos até em português vem do agregados, que é as pessoas que agregavam os costumes gregos, greco-romanos também, ou seleucidas, que na época da Síria. Pessoal, a partir do momento que os judeus aceitavam isso, eles estavam se suicidando. Então qual era a proteção deles? Para ser o mais diferente possível. O cara que começava a se vestir tão diferente, a chance dele chamar atenção para o lado bom era menor.
alguém querer chamar ele como músico, vem para cá, você vai trabalhar com a gente quer você na nossa comunidade. Alemã, comunista, soviética, ninguém quer. Então os judeus eles eram odiados, mas eles conseguiam viver no gueto, no canto deles, conseguiam viver minimamente em paz. Qual que é a diferença básica do costume sefaradi para o costume ashkenazi? Primeiro é dizer que assim como todos os costumes que nós estamos falando na aula, todos são judeus igual e todos são igualmente importantes para Hashem, sem nenhuma diferença. Assim como um judeu nascido de mãe, assim como uma pessoa que se converteu. Até pelo contrário, né? Uma coisa que todo mundo sabe que é Alahá, para quem estuda a Torá, sabe que amar um judeu que nasceu de mãe judia, ou seja, nasceu judeu, existe uma mitzvah da Torá de ame ao próximo como você mesmo. Agora, amar um converso, amar um convertido, você tem a dupla obrigação. Você tem a mitzvah de ame o próximo como você mesmo, e você tem a mitzvah de ve'ahavta et hager, ame o converso. Ou seja, você tem 2 vezes mais a importância de amar ele. Logo, importância para Hashem, todos são iguais. Aqui a gente está falando de diferença, pessoal, das diferenças com razão, sem emoção, sem agora a ideia de, então você está querendo dizer que esse é melhor, então talvez o Uriel quis dizer que aquele é um pouco melhor. Não existe, isso é ridículo. Se a gente começar a partir para uma ideia futebolística, agora de futebol, quem é melhor, se é o Corinthians ou o Flamengo, então a gente fez a nossa discussão decair a um nível muito raso, a um nível muito ignorante, muito baixo. A gente está falando aqui de questões técnicas, costumes técnicos, como tenho certeza que 99% garantido está entendendo qual é o meu intuito aqui com essa aula de costumes. Pessoal, diferença entre o costume ashkenazi e sefaradi. Uma das pessoas que escreve sobre esse costume é um tzadik chamado Maran Ahidá, um tzadik da família Azulay, marroquino, obviamente, ainda mais por ter tanta Kabbalah, normalmente é marroquino, e ele falava o seguinte, olha o que ele falava, pessoal. Ele falava o seguinte, o judeu que viveu nos lugares ashkenazim, ele viveu em países da Europa durante quase 2000 anos, que são países que fisicamente falando, tá? Climaticamente falando, são países frios, onde a cultura é fria, onde as pessoas não se tocam muito, onde as pessoas não têm a ideia de 2 beijinhos e abraço apertado, igual quando você vai no aniversário, você já entra em desespero. Não é assim como no Brasil. As pessoas se falam de longe, como se fosse, o cara se ama, parece que os caras querem se matar. Existe na Europa uma coisa muito mais fria, uma coisa muito mais racional. Se ri menos. Vocês sabem que tem lugares da Rússia onde você não pode rir. Eu lembro quando eu era jovem, conheci um russo que morava nos Estados Unidos. Ele falou para mim, ele falou, desculpa que eu rio pouco, mas é porque na Rússia, se você rir um pouquinho, falam que você é gay. Você não pode rir, você não pode mostrar o dente. Porque tem aquela ideia comunista assim, de você tá maluco? Você tá rindo do quê, rapaz? O que foi? Tem alguma coisa engraçada? Bebeu muito? E nem se beber muito, o russo bebe o dia inteiro. Ou seja, não tem motivo para rir. Então, o russo, ele aprendeu, como outros costumes da Europa, a ser um pouco mais frio. O que o Rabino Azulay escreve? Que devido a isso, e não devido àquele judeu ser desse ou daquele jeito, devido a essas tendências, ele desenvolveu um costume mais forte do que os faradim. Qual que é? Sehel, a parte intelectual. O Ashkenazi, ele sempre teve mais costume de estudar Gemara de forma mais profunda. Ele sempre teve o famoso costume que se faz em Yeshivá com os dedos, de se por um lado é desse jeito, por outro lado vai ser do outro. Ou seja, um costume bem mais aprofundado do que a gente chama de pilpul. O que é pilpul? Pilpul é quando você sistematiza o teu estudo de forma tão meticulosa que não existe exceção. Ou seja, o estudo tem que entrar a nível perfeito. Agora, isso é uma vantagem incrível. Qual é a vantagem? Vem para Israel. Você que vai passear em Israel. Vai ver aqui médico, neurocirurgião, pessoa progenitor de grandes startups. Normalmente você vai ver nome ashkenazi. Por quê? Porque alguém é melhor que ninguém? Não, ninguém é melhor que ninguém. Mas qual foi a desenvoltura que ele mais teve? Intelecto, razão, ser um pouquinho mais frio, não no sentido ruim, no sentido bom, de não se levar tanto pela emoção. Então você vai entrar aqui em grandes médicos, normalmente não é ashkenazi. Estou falando para você, pessoal, uma coisa aqui que é dia a dia. Eu moro aqui há 10 anos em Israel e eu não estou dando essa aula baseado em conceito ou preconceito. É mais do que isso, baseado em realidade. Quando você vai ver os Faradim, ele tem uma vantagem diferente. Ele não é tão meticuloso na parte da Gemara. Dificilmente você vai ver um Sfaradi que não teve tendências de outros costumes a ficar o dia inteiro estudando Gemara. Não é um costume dele.
Não é um costume. Ele gosta mais de outra coisa ligada a Kabbalah. Ele gosta de Hassidut. Ele gosta de Mussar, que é coisa de melhoramento pessoal. Ele gosta de coisas ligadas à meditação, em túmulo de Tzadikim. Ele tem uma pegada muito pesada na questão de Kabbalah. Toda hora quer acender vela para Tzadikim. Deixa eu dar tzedakah desse jeito. Não, na mão ao contrário, pela Kabbalah é bom daquele jeito. E a pegada dele é muito mais essa questão Kabbalah. Na parte intelectual eu digo assim vamos estudar uma Guemará e vamos agora ser meticulosos, ele é menos. Quando o povo judeu começou a se reunir, mais ou menos a partir de 1900, não é nem 1948, Ashkenazim e Sfaradim, aqui em Eretz Israel, as pessoas começaram a ver algo brilhante. O que você desenvolveu mais como Ashkenazi? Eu, Sfaradim, não desenvolvi. Não tem a ver com a alma, não tem a ver com nada do que possa parecer que bote alguém num patamar melhor que o outro. E sim com desenvoltura cultural. E hoje em dia, o povo judeu, estando em Israel, acontece algo milagroso, que é a união da força de todos os costumes do povo judeu. Imagina você pegar o intelecto meticuloso do que se estudou quase 2000 anos, nos países da Europa como Ashkenazim, e você juntar com os mega ultra power cabalistas que existem nos Sfaradim. Imagina juntar os dois. A bomba atômica que não sai disso. Essa é a força do povo judeu. A força do povo judeu é dizer, não, eu sou Sfaradim, então você é Ashkenazi, né? Então pode dar licença, sei lá, não sei se a gente pode ser realmente amigo. Isso aí, essa é loucura. Isso aí é ódio gratuito. Esse é o motivo que foi destruído o segundo templo. A gente sabe que o primeiro templo foi destruído por 3 motivos. Quais são os 3 motivos que foi destruído no primeiro templo? Assassinato, idolatria e relação proibida. Pessoal, esses 3 não parecem muito legais. São as 3 piores proibições da Torá. Em 70 anos, espiritualmente, nós conseguimos trabalhar esse ponto e recebemos o segundo Beit HaMikdash. Hoje nós estamos há quase 2000 anos. Prógramos, destruições, guerras mundiais, datas que as pessoas ficam procurando em Gog e Magog. Por causa de quê? De ódio gratuito. Porque vem uma pessoa e diz, eu não vou comer na tua casa, porque o teu costume diz que a carne tem que ser desse jeito. Eu não vou comer a tua halá do Shabat, porque tem gente que diz que não pode ser desse jeito. E aí, as pessoas, em vez de se importarem com o povo judeu, a gente é um só, vai Torá, vamos trazer Mashiach, vai chofar Mashiach, vamos fazer coisa boa. Não. Talvez a sua halá não é o costume que eu aprendi do Iraque, do sul do Iraque, que eu nem sei onde fica, porque eu nunca fui lá visitar, mas eu considero isso do peito, e eu coloco isso acima de Torá, de Hashem, coloco isso acima de amor gratuito do povo judeu. Quando você vê alguém fazendo isso, vamos decodificar junto esse enigma. Isso significa que a pessoa está colocando o ódio gratuito acima das mitzvot. Isso significa que para ele, ódio gratuito é mais importante, é a mitzvah mais importante. Todos nós erramos, pessoal. Eu erro, você erra. Ser humano que não erra, não é ser humano. Ele é um anjo, não tem livre-arbítrio, então não conta. Todos nós erramos. Essa é a graça do jogo. É a gente poder se perdoar, saber que a gente erra, que a gente tem mania de pegar os nossos costumes comparativos da nossa vida e trazer para a Torá. Pessoal, eu falo para vocês experiência de 7 anos em Yeshivá e também em tempos de aula para muitos grupos em Midrashá. Uma coisa que é muito normal, principalmente em homem. Homem, ele tem um lado assim mais dominante, né? Homem, ele tem uma coisa de, vamos discutir, seja se é time de futebol, ou quem é melhor nisso, quem tem mais pontos na temporada A, B, C, coisas assim que impressionante é o pão e circo do mundo, mas conseguiram pegar, principalmente os homens. Se você olhar, muito homem quando faz tshuva, ele não tem como virar um anjo de uma vez só. O que acontece? Ele começa a trazer o ladinho dele futebol para a Torá. Não, mas eu sou isso, eu sou Sfaradi. Aí o cara é Sfaradi. Aí dão para ele uma sinagoga, um Sidur Ashkenazi. Que é isso, pô? O cara fica de respeito. O cara joga na mesa. Tá maluco? Você me deu um Sidur Ashkenazi? Agora vamos rir um pouco. Pessoal, pega esse Sfaradi. Ou pega esse Ashkenazi que, de forma contrária, não quis aceitar o Sidur e manda ele explicar uma página do Sidur de acordo com o Kabbalah. Uma. Eu não estou pedindo 2, não estou pedindo 400. Uma! E a pessoa não vai saber responder. Por quê? Porque é prepotência, é muito mais orgulho. O livro que mais contém Kabbalah, o livro que mais contém misticismo, depois do próprio livro da Kabbalah, é o Sidur. Daqui a gente vê
o quão grandioso é o estudo do Sidur e o quanto a gente pode aprender dele. Então, em vez de a gente tentar pegar um Sidur e dizer eu não quero esse, eu não quero aquele, como se eu fosse o bonzão, é muito melhor do que eu ser humilde. Deixa eu aprender. Deixa eu aprender, pelo menos para depois eu ter alguma opinião. Galera, são muitos costumes, não dá para falar de todos, obviamente, numa aula. E um deles que eu gostaria de falar é sobre a Hassidut, sobre o Baal Shem Tov, sobre a desenvoltura dos racídicos e também na chegada de alguns grupos racídicos muito famosos, da qual eu acredito, eu suponho que a maioria de vocês é conectado, que é o Chabad e o Rabbi Nachman, que é o Breslev. Eu vejo, né, um montão de gente, né, os alunos aqui, queridos virtuais, tanta gente que na sua foto de perfil tem Rabbi Nachman, Rabbi Lubavitch, como as pessoas amam isso. Vamos falar um pouco deles. Baal Shem Tov. Pessoal, Baal Shem Tov, o nome, o dono do bom nome. Esse é o nome dele. O nome dele é o dono do bom nome. O Baal Shem Tov foi um tzadik, da qual ele era um cabalista absurdo. Um cabalista tão grande que eu tenho que falar um caso para vocês terem uma ideia. O Baal Shem Tov, por exemplo, ele expulsou, na época dele, todos os Debukim, todos os Shindalit, todas as forças negativas, que inclusive a gente vai dar uma aula sobre esse tema em breve, sobre Debuk, sobre Shindalit, sobre forças, né, negativas que pairam, que andam por aí, que vagam por aí. Ele pegou e expulsou de todas as cidades essas forças. Ele ficou fazendo durante uma noite inteira rezas de Kabbalah, e ele expulsou todas essas forças da cidade, enviando para onde? Floresta, deserto, inclusive mar. Óbvio que já passou quase 500 anos e hoje em dia a gente tem muitas forças por aí vagando. Para vocês terem uma ideia. O tzadik, que estava virando a noite com o Baal Shem Tov, para fazer essa reza toda, ele morreu. No dia seguinte, quando foi de manhã, o Baal Shem Tov olhou para o lado, ele estava morto. Ou seja, ele foi chegando em níveis tão altos de meditação, de Kabbalah, nomes de Hashem, para conseguir atingir rezas, que ele não aguentou e morreu. O Baal Shem Tov, ele fazia isso, pessoal, pelas histórias que a gente lê com facilidade. Eu tenho um livro aqui em casa, um livro antigão, que é sobre toda a vida do Baal Shem Tov, que a gente, se Deus quiser, vai falar um dia. O Baal Shem Tov, ele foi o pai do Hassidismo. Qual que é a frase? Qual que é o slogan da Hassidut? Independente de quanto você sabe de Torá, você pode servir a Hashem. Pronto. Isso, entre aspas, é resumir a Hassidut. Deus me livre, eu não quero desprezar, muito pelo contrário, quero aqui enaltecer, porque eu amo muito a Hassidut. O que eu quero dizer para vocês é, independente de quem você é intelectualmente, você pode sim servir a Hashem. E essa é a ideia. Pessoal, estamos aí com mais de 300 pessoas, mais de 300 pessoas ao vivo, Baruch Hashem, 310, e essa é uma alegria muito grande, tenho certeza que para mim, como para todos nós. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei estudar Guemará, eu não sei hebraico, eu não sei português, eu não sei nenhuma língua, eu não sei ler e escrever. Pronto, então inicialmente eu estou retirado, né? Não é que eu me retiro, eu já estou retirado de sinagoga, de estudo de Torá, de yeshivá. Como é que eu vou poder servir a Hashem? Vem um Baal Shem Tov e fala, peraí, o que você sabe fazer? Ah, eu sei capinar. Eu sei arar a terra para preparar para uma nova, para semear. Um novo pomar, uma nova colheita futura. Ah, isso você sabe fazer? Então, a partir de hoje, o Baal Shem Tov te fala, você vai fazer isso só que para Hashem. Você vai cantar e dançar para Hashem, você vai rezar para Hashem, você vai, a cada semente que você colocar de uma fruta, você vai pedir para Hashem para que essa fruta cresça e esteja espiritualmente elevada. Para cada coisinha que você fizer do teu dia, você vai fazer isso só para Hashem. Você vai dormir, você vai falar, boa noite, Hashem. Hashem, me dá um abraço, eu quero sentir você, Hashem. E vai dormir. Muita gente que normalmente é um pouco frio, e aqui eu não estou falando, pessoal, não estou conectando com as Ashkenazi, não. Estou querendo falar agora das pessoas que são frias, independentes. Mas frias, eles falam, besteira. Hashem me abraça. Eu vou semear uma fruta, então eu faço isso cantando para Hashem. Fala sério, vai estudar Torá, vai aprender a ler. Não é assim que funciona. A prova que não é assim que funciona, uma história que eu já contei aqui para vocês, do Baal Shem Tov, quando uma vez ele foi rezar numa sinagoga que ele não estava acostumado a rezar. E aí quando ele chegou nessa sinagoga, ele acabou a reza, e na hora dele sair, ele falou, peraí. Tem alguém nessa sinagoga que fez uma reza que chegou muito mais alto que a minha. E aí o Baal Shem Tov sabia que aquelas pessoas da sinagoga quase não sabiam ler e escrever. Ou seja, não tem conhecimento. E então não é que o Baal Shem Tov quis ser prepotente, mas ele falou, poxa, 2 mais 2 são 4.
eu estudo Kabbalah, Torá, lidero comunidades. E eu estou vendo que tem uma reza de alguém aqui que chegou mais alto. Ele começou a procurar. Chegou no Yosseli. Um cara chamado Yosef, Ashkenazi, chama Yossi. Chegou pro Yossi. Ele falou, prazer te conhecer. Quem é você? Ele falou, tal. Camponês, não sei nada de Torá, não sei nada. Eu tenho Brit Milá, falo um pouco com Hashem. Ele falou, como é que você reza para Hashem? Esse Yossi, ele chegou e falou o seguinte. Ele falou, eu não sei rezar. Só que o meu pai e minha mãe, antes de morrer, me ensinou a decorar as letras. Então o que eu falo? Eu chego para Hashem e falo as letras. Falo Hashem, Aleph, Beit, Gimel. Eu faço chorando, porque eu amo Hashem. Só que eu não sei rezar, não sei falar reza em hebraico, não sei nada. Então eu falo Hashem, Aleph, Beit, Gimel. No final eu falo Hashem, eu não sei rezar, mas você sabe fazer uma boa reza. Pega as letras que eu falei para você, Hashem, e forma uma reza bonita. E por favor, aceita. Porque o que eu estou fazendo é de coração. O Baal Shem Tov falou, dai, não precisa mais explicar nada. Agora eu entendi porque a tua reza é maior que a minha. Pessoal, esse é a alma do povo judeu. A alma do povo judeu não é sempre intelecto, por mais que é importante. Não adianta a gente ficar aqui com o politicamente correto, que é só emoções. Não, como a gente explicou na aula passada, a razão acima da emoção do coração e acima do fígado, que está ligado ao instinto primário animal, eles têm grande importância. Porém, jamais subestime um judeu. E agora falando também para outros povos. Jamais subestime um ser humano que ama Hashem. Jamais subestime um ser humano que ama Hashem. Principalmente estou falando aqui dos Bnei Noach, das pessoas que amam Hashem, das pessoas que vão estar na vinda de Mashiach, como está escrito na Torá. Como o Nahmani chama de Hassidei, o Mot HaOlam, justo entre as nações. Eles vão estar na época de Mashiach para sempre. Em Israel, morando em Israel. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Não subestimar é acreditar na brahá dele. A Gemara Maseret Brahot fala que quando vem alguém simples te dar uma brahá, fala amém. Mas não fala amém como você falaria tchau pro teu chefe que você não gosta. Fala amém de coração. Pode ser que a brahá daquela pessoa que, entre aspas, não sabe nada, ela é a solução para o problema que você vai ter hoje, daqui a 1 hora. Fala amém. Tem pessoas que às vezes eu vejo, eu também tenho que me trabalhar nisso, todo mundo tem que se trabalhar cada vez mais nisso, mais forte, porque a gente tem que ser verdadeiro com a Hashem. Mas às vezes eu vejo os extremos, e os extremos entristecem. Você vê, por exemplo, uma pessoa assim mais religiosa, sabichão, e aí você vê um outro que não sabe muito. E ele é meio ingênuo, às vezes essa pessoa que não sabe muito é um pouco ingênua, e ele vai lá e ele dá uma brahá pro rabino, ou por outro que sabe mais, como se ele fosse um rabino. Sabe, uma coisa assim que você vê que é ingenuidade. Pô, cara, que a Hashem te dê tudo, que você tenha muita Torá, sendo que a princípio não está muito lógica. Esse sabe muita Torá, e você que está dando a brahá é justo quem não sabe. Então, assim, tecnicamente falando, está estranho. E aí o outro vai lá e fica até sem graça, nem responde amém, olha para os lados, fala, tá bom, cara, bate na cabecinha dele e fala, legal, você me dá uma brahá. Você não sabe que a brahá dele pode trazer a solução que você precisa. A gente nunca pode lebazbez o levazot brikat hedeyot. Está escrito na Gemara que a gente jamais pode desprezar a brahá de uma pessoa simples, porque ela com certeza pode ser grandiosa. Pessoal, vamos continuar com a história, já que a gente só tem 10 minutos aqui para terminar essa 1 hora de aula. Pessoal, continuando, a gente tem um costume Chabad e, paralelamente, você tem um costume Breslev, Rabbi Nachman Meuman. Por que eu estou falando que a gente tem esses costumes paralelos? Porque eles vieram pouco parecido. A gente tem o Magid de Mezrich, que aprendia do Baal Shem Tov. Ele ensinou Torá para o Rabbi Shneur Zalman de Liadi, que é chamado o primeiro Rebbe do Chabad, que ele escreveu o Tânia. Por outro lado, você tem o Rabbi Nachman, que ele é o bisneto do Baal Shem Tov. Vai lá e assiste a aula no meu canal. Eu tenho no meu canal uma aula sobre a vida toda do Rabbi Nachman. As loucuras que ele fez, loucuras entre aspas, com 6 anos de idade. Coisas que a mente não acredita. Vai lá e assiste no meu canal sobre a vida do Rabbi Nachman. Realmente é impressionante. Pessoal, o Rabbi Nachman, ele desenvolveu uma Avodat Hashem, que é um serviço a Hashem, muito diferente do Chabad. O Chabad... O que é Chabad? Muita gente não sabe o que é Chabad. Hormah, Binah e Dat. Chabad significa intelecto, sabedoria e sabedoria interiorizada.
Quando você vai estudar o Tânia, que é um livro que eu sou apaixonado por ele, que não é um livro de leitura, jamais, é um livro de estudo profundo, você vê que lá existe um intelecto. Como a alma funciona? Como o Yetzirará e o Yetziratov funciona? Quando você tem um pensamento negativo do nada durante o seu dia, quem teve culpa? Você? É você o culpado por ter esse pensamento? Ou é Hashem que mandou um insight e está esperando você guerrear contra ele? A gente, quando estuda Tânia, a gente aprende intelectualmente a trabalhar nossa alma. A gente aprende dentro do intelecto a trabalhar até nossas emoções. Porque quem conduz e domina a emoção é o cérebro. Ou seja, a gente começa a ver através do Tânia como trabalhar uma Avodat Hashem intelectual dentro do espiritual. O que é o Rabbi Nachman, paralelamente? Rabbi Nachman é muito do que o Baal Shem Tov passou. Eu não estou querendo dizer que o Rabbi Nachman é mais original que o Baal Shem Tov, mas às vezes, quando você estuda a história de vida dos dois, muito bem estudado, você vê que às vezes se parece um pouco mais. Pessoal, sem puxar a sardinha, estou falando só uma conclusão minha, que eu também sou cérebro, não posso estar errado. O Rabbi Nachman, ele tem uma coisa muito de Hashem, me abraça. Boa noite, Hashem. Eu te amo, Hashem, eu estou com saudade de você. Eu vou dormir, eu vou ficar com saudade até amanhã, Shaharit. É uma coisa tão poderosa na parte emocional, tão poderosa, que ele convence Hashem com qualquer reza. Eu tive o mérito de ir para a Ucrânia já, e passei 3 dias lá, rezando no Rabbi Nachman. Eu vou dizer para vocês que é uma sensação que não dá para explicar. Não dá para explicar. Existem sábios em Israel, enterrados muito maiores, a gente vê isso por ordem, né? Um tzadik de 1000 anos atrás é maior que o Rabbi Nachman, porque ele veio 500 anos antes do Rabbi Nachman. Porém, o Rabbi Nachman, ele teve uma conexão com Hashem. Ele conseguiu desenvolver chaves para a conexão com Hashem, que não tem ninguém igual a ele. O exemplo maior é o Tikkun HaKlali. Estava passando o Shabbat passado com uma pessoa, com a mãe de uma aluna minha, que falou, eu faço Tikkun HaKlali. Eu falei, uau, que impressionante. Por que eu falei que impressionante? Porque quase ninguém sabe hoje em dia o que é o Tikkun HaKlali. O Tikkun HaKlali são 10 Tehillim, 10 salmos, que o Rabbi Nachman colocou numa ordem específica, da qual ele garante que ele abre uma chave secreta, literalmente, da qual ele conserta, através dos 10 salmos, ele conserta as 10 sefirot da pessoa. As 10 sefirot seriam, em português, meio mal interpretado, 10 chakras. Ou seja, quando você faz o Tikkun HaKlali, você fortalece o teu 10 chakras. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês muito forte. Uma vez teve um menino que veio para a Yeshiva da Sharidad e falou que era médium. Falou, eu sou médium. Eu vejo mortos, falo com mortos. E normalmente quando você escuta isso, você tem que também dar uma pesquisada, né? Porque infelizmente, tá, eu tenho que julgar bem todo mundo, mas infelizmente tem pessoas que têm esquizofrenia, tem todo e qualquer tipo de problema. Então não adianta o cara falar, eu vejo gente morta e falar, legal, então vamos bater papo sobre isso. Até porque às vezes só de você responder assim, você dá força às vezes para um problema mental que a pessoa tenha. Então eu gosto de investigar, óbvio. Como qualquer rabino e qualquer pessoa tem que fazer. E teve um menino que passou uns 2 meses na Yeshiva na Sharidad. E por A mais B ele me provou que ele é médium. Por A mais B. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ele chegou uma vez para mim. Isso eu fiquei arrepiado até hoje. Ele chegou uma vez para mim e falou, Elial, você gosta do Baba Sali? Do nada. Falei, Baba Sali? Pô, quase ninguém conhece no Brasil o Baba Sali. Eu falei, gosto. Por quê? Olha a resposta que ele me dá. Ele falou, porque atrás dos seus olhos tem a imagem do Baba Sali. Ou seja, sempre que eu olho para você, atrás do teu olho tem uma imagem do Baba Sali sentado. Então, você tem alguma coisa com o Baba Sali? E eu fiquei, caramba! Fiquei não só emocionado, como eu fiquei impressionado, porque realmente tem uma ligação muito forte. Gosto do Baba Sali, gosto de acender a vela do Baba Sali, gosto de estudar os livros dele. Então eu falei, caramba, isso foi, pessoal, uma das 20 coisas que ele me provou que ele é médium. E aí, ele estava falando, bom, esqueci o que ia falar, mas eu esqueci o que ia falar, mas eu vou falar uma coisa bonita, pessoal, que é em relação a esse médium. Eu vou falar uma outra coisa, que talvez a Hashem me fez lembrar agora, porque talvez seja mais importante falar. Esse médium, ele dizia na própria Yeshiva sobre o Tikkun HaKlali. Acabei de lembrar o que eu ia falar. Obrigado você que fez força positiva. Eu acabei de lembrar agora o que eu ia falar. Pessoal, sobre o Tikkun HaKlali. Pessoal, Baruch Hashem, 330 pessoas aí praticamente ao vivo. Baruch Hashem 1000 vezes. Ele chegou uma vez para um menino da Yeshiva e falou, menino, tinha o nome dele, não estou lembrando. Falou, menino, você fez Tikkun HaKlali agora? Eu falei, fiz, acabei de fazer. Ele falou, tem um brilho em você inteiro, de cores diferentes, que estão envolvendo você todo.
Isso normalmente eu vejo em quem faz o Tikkun HaKlali. Eu fiquei, uau! Por que eu fiquei impressionado? Porque o Rebbe Nachman dizer que é importante fazer o Tikkun HaKlali é melhor do que qualquer sensitivo de verdade ver. Mas quando o Rebbe Nachman diz e um sensitivo te fala, aí fica mais legal ainda. Aí você fica, uau! Por que eu não fiz Tikkun HaKlali hoje? Por que eu não pego esses 10 Tehillim? Eu faço todo dia. Mulher também pode fazer. Todo dia, até a hora do pôr do sol, é muito aconselhado fazer a reza do Tikkun HaKlali, que em português significa concerto geral. O Rebbe Nachman não instituiu só isso, ele instituiu o costume da Itboredut, da qual eu falo muito, já falei em muitas aulas minhas. Eu tenho as primeiras 4 aulas do canal, que é sobre fé e confiança em Hashem. Eu falo muito sobre Itboredut, que é o ato de ficar em média 1 hora no relógio, tentar 60 minutos, falar com Hashem. Primeiros 20 minutos eu só agradeço a Hashem por tudo. 20 minutos do meio eu conto para Hashem o meu dia, comemoro as coisas boas e peço perdão pelas coisas erradas, e os últimos 20 minutos eu peço tudo que eu quero, como uma criança pede para a mãe e para o pai. Pessoal, eu posso falar para vocês como pai uma coisa garantida. O pai e a mãe, eles podem mostrar às vezes um lado general para os filhos, mas tem um limite ali bem raso. Criança, ela sabe conquistar o pai e a mãe. Ele sabe o quanto o pai e a mãe morreriam por eles, quando eles fariam qualquer coisa por eles. Então, a criança, uma carinha fofa que ela faz, uma coisa fofa que ela te diz, às vezes ela te conquista e você desmancha. O Rebbe Nachman, ele fala pra gente que isso é Hashem. Em vez de a gente ficar o dia inteiro julgando mal Hashem, porque a gente adora julgar mal Hashem, né? Eu não estou falando de mim, de você, estou falando no geral, nós temos esse defeito. Por que Hashem fez isso? Que injustiça, sério, o que eu fiz? Deus, sério, pô, pega mais leve. A gente, na maior parte do tempo, fala com Hashem como se ele fosse um caçador de te dar castigos, e às vezes você consegue fugir dele. Caramba, esse é o pior relacionamento que você poderia ter com Hashem possível. Qual que é a ideia do Rebbe Nachman? É bater na tecla 24 horas por dia. Hashem te ama. Hashem é apaixonado por você. Você é o filho que Hashem sempre quis. O objetivo que você veio fazer no mundo não tem ninguém que pode substituir. Hashem adora você. Hashem quer te dar objetivos que só você pode cumprir. Hashem te deu um nível espiritual, de grandeza espiritual, que está ligado a todas as tuas encarnações num Lego, num xadrez perfeito que forma a sua pessoa. Ou seja, uau, como eu sou importante, como Hashem é importante para mim, como tudo nesse mundo é importante. É um olhar positivo, é um olhar doce. O Chabad, ele tem um outro lado paralelo que ninguém faz. Que é, por exemplo, em qualquer lugar do mundo tem Chabad. Aonde tem Coca-Cola, tem um Chabad. Essa é a analogia que eu consegui fazer. Você entra aí na internet, você vê onde vende Coca-Cola. Lá tem um Chabad. Pessoal, é de louco. Você vai na Índia. Você vai na Índia. Nos lugares onde as pessoas sobem a montanha do Himalaia. As pessoas sobem o Himalaia, com em média 5.000 metros. Sabe o que tem lá em cima? Um Chabad. Você tem noção do que é isso? Você subiu o Himalaia, você está acabado, virou a noite, já é de dia. Tem um Chabad dizendo, oi, gostaria de botar tefilim? Você fala, de onde você apareceu, cara? Ou seja, parece pegadinha. Onde o cara aparece do nada e fala, você tem onde comer cachorro hoje? Aí você fala, não, mas peraí, eu não tenho dinheiro. Não importa dinheiro. Racha a cola, fique à vontade. E te dá um prato quentinho no alto do monte do Himalaia a 5.000 metros. Ou seja, isso é hoje em dia o Chabad. O Rebbe de Lubavitch, quando ele, até o ano que ele faleceu, em 1994, ele enviou centenas de rabinos pelo mundo inteiro para fortalecer a comunidade local. Isso não tem nenhum costume que faz. Então, qual que é a beleza de tudo isso, pessoal? Hoje em dia, talvez seja difícil você arranjar alguém que saiba mais Kabbalah e mais Segolot do que um Sfaradi. É difícil, talvez, você encontrar alguém que invista mais horas por dia na Gemara do que um Ashkenazi. Talvez seja difícil você encontrar alguém que sabe a pronúncia melhor do que um Yemenita. Talvez seja também muito difícil você conseguir ver alguém que entregue a sua vida, vá morar no Himalaia para salvar judeus, como o Chabad. E talvez seja difícil você encontrar um costume que se importa tanto com pular e se alegrar, falar com Hashem como se fosse seu melhor amigo, como o Rebbe Nachman. No final das contas, qual é o time vencedor? O time vencedor é aquele que consegue juntar o melhor de todo mundo. Não é aquele que começa a peneirar e dizer, não, o meu é melhor. O seu é mais ou menos. Legal, o teu aí sai de obrigação. Mas o meu, the best. Não. O cara de verdade, o The Man, o cara na Torá, é aquele que consegue juntar o melhor de todos os costumes. Ou seja, aquele que consegue literalmente enaltecer todas as formas de melhorar a sua Avodat Hashem.
Isso, pessoal, serve também de curiosidade para quando acaba essa aula, você mesmo que está me assistindo, possa procurar um pouco sobre cada costume. Ou você, judeu que está assistindo, qual que é o teu costume? A gente sabe que o costume vem pelo pai, igual era pelas tribos, né? O costume não vem pela mãe, o costume vem pelo pai. Agora, quem tem mãe judia e o pai não é judeu, você é judeu, porque é filho de mãe judia, então o costume vem pela mãe. E uma pessoa, quando se converte, ela pode escolher o seu costume. E qualquer um dos costumes da qual a gente falou, e outros mais que existem, são todos perfeitos. Outra conclusão que eu queria falar para vocês, é a gente conseguir utilizar a questão do costume / alahá. Pessoal, existe costume, existe tradição, mas a nossa verdadeira importância tem que ser com a alahá. Ou seja, eu não tenho que me importar somente, será que eu me visto desse jeito ou me visto daquele jeito? Legal, costume, maneiro pra caramba. Mas no final das contas ninguém vai pro Olam Abá porque esse usou um terno rosa e esse usou um terno verde. Ninguém vai para o Olam Abá ou vai deixar de ir para o Olam Abá porque ele usou esse terno, camisa sem, camisa listrada. A gente não está se portando muito com isso. Agora, o que verdadeiramente importa é o quanto ele se porta com a alahá, com a lei judaica. E aí, se ele faz costumes justo por causa da alahá, então ele é um tzadik. Quer ver um exemplo, pessoal? Tem gente que usa uma roupa mais aberta, uma calça jeans, uma camisa social mais legalzinha, porque ele fala, dessa forma eu aumento a proximidade com outro judeu e assim eu faço a mitzvah de amar o próximo e trago ele mais para perto de mim. Tem outro judeu que fala, não. Eu vou me vestir de terno e camisa branca porque tem costumes na Torá que diz que o branco é humildade, o preto é luto pelo Beit HaMikdash e eu vou estar fazendo o outro lá. Tem outro que diz, não se importa com isso, usa qualquer roupa. E no final das coisas, o que importa são as alahot. Pessoal, a gente pode puxar sardinha ou importância para todo e qualquer costume. Mas o verdadeiro judeu é aquele que no final das contas fala, legal, eu conheci o teu costume, você conheceu o meu. Vamos agora pegar um do outro e vamos fazer a alahá melhor? Vamos fazer a nossa próxima reza, que aqui em Israel é Arvit, vamos fazer de uma forma melhor? Vamos fazer o Shema Israel antes de dormir de uma forma mais enaltecida? Isso é Torá. Isso é Vai Torá. O resto não é Vai Torá. Se importar com costume, com seus de futebol, não vai Torá. É exatamente o contrário do que um judeu tem que viver. Pessoal, hoje aqui teve uns problemas técnicos, não deu para colocar algumas mensagens. Então, eu queria aproveitar e falar o seguinte para você. Primeiro eu queria falar a próxima aula. Se Deus quiser, ainda estou para decidir. Tem muitas pessoas que estão me mandando até no inbox ideias de aula. Manda você também, porque mesmo que não seja a próxima aula, eu anoto. Todas as ideias de aula que vocês dão no bate-papo do YouTube e do Facebook são importantes para mim. Coloca, porque eu sempre vou tentando falar nas próximas aulas. Quero convidar você que, se quiser patrocinar esse meu canal e esse projeto de aula Torá com você, se Deus quiser, pessoal, a partir do dia 15 de janeiro para frente, vai ter uma surpresa que eu quero contar para todos vocês, para todos os alunos fixos que assistem essa aula, para todos os mais de 8.600 pessoas que estão também, graças a Deus, inscritos no canal. Eu quero falar uma super surpresa, só que eu não quero falar por enquanto, porque não está garantido que ela vai sair dia 15 de janeiro. Eu acho que todos vocês vão gostar muito. Vai ser mais um braço direito da Torá das Mitzvot para a gente poder chegar em muita gente. Então, se você quer patrocinar e acha legal a ideia desse shurim, acha legal os shurim chegarem em mais judeus, em mais Bnei Noach, manda o seu e-mail. Coloca o seu e-mail inteiro e fala, eu quero patrocinar. Tanto no bate-papo do YouTube quanto no Facebook, eu vou entrar em contato com você e te passar os detalhes da conta do Brasil. Pessoal, quero terminar dando uma brahá para todos vocês, que Hashem possa mostrar para a gente a diferença clara entre a curiosidade, o costume e a alahá. Que Hashem mostre para a gente o quanto o amor ao próximo, o amor gratuito, ele é muito mais importante do que as diferenças de costume. O quanto, no final das contas, o povo judeu, ele é um só. Não é à toa que está escrito no singular, na hora que o povo judeu vai receber a Torá, está escrito, e ele, o povo, recebeu a Torá. E ele, o povo, toda hora botando singular. E vários comentaristas falam, por que está escrito assim? Para dizer que, no final das contas, não há diferença nenhuma entre um judeu com seu costume e um judeu com outro costume. Todo mundo é igual perante a Hashem. Que Hashem dê muita brahá e tzlahá para a gente, que Hashem dê muita irat shamayim, já Shabbat Shalom para todos, que Hashem dê para a gente somente gzerot tovot mitkot, decretos doces, que Hashem dê para a gente somente saúde espiritual, mental e física, remar revarim shassagidim, que Hashem dê todas as brahot estão escritas na Torá sobre todos nós, e que Hashem eleve a alma desse rabino
que infelizmente ontem foi assassinado por atentado terrorista, e que Hashem não esqueça jamais dos nossos inimigos e destrua eles um por um. Pessoal, quero dizer para vocês que já vai dar saudade da nossa próxima aula de domingão, que Bezat Hashem a gente vai estar ao vivo às 10. Amanhã, quinta-feira, vai sair a postagem da aula sobre o curso de Aprendendo a Rezar, uma aula de 10 minutos, se não me engano é a quinta aula. Sexta-feira também vai sair mais uma postagem nova, que é a Parashá da semana. Galera, vamos compartilhar muito. Curtir é um carinho para mim, como você sabe, mas compartilhar é o que faz de verdade essa aula de Torá chegar em todo mundo. Pessoal, Kol Tuv Leitraot e até a próxima!